para a gente, principalmente, a gente escreve, né, o adágio famoso, escreva primeiro sobre o que você sabe, né, para conquistar as pessoas. E ali eu sabia. Eu estou fazendo uma teoria em reverso. Eu não pensei nisso na época, mas eu falo, eu gosto das palavras, eu gosto de letra. Eu conheço palavras que não têm a letra A. Eu vou botar tudo isso aqui e eu vou levar as pessoas comigo. Provavelmente aquele garoto de 11 anos foi isso que ele fez, né? Era uma história que era particularmente não dizia ninguém, mas hoje em dia, se a gente quer trazer as pessoas, e eu estou entre autores e autoras que me levam do primeiro parágrafo ao último, eu estou sentado do lado de um, eu estou vendo vários aqui na minha frente, eu falo, essa é a nossa missão, é ser essa Sherazade aí. Que, obviamente, aos 11 anos, eu era, talvez, isso intuitivamente, repito, eu nem tinha lido eu nem sabia o que eram as Mil e Uma Noites, provavelmente, aos 11 anos. Muito provavelmente. Mas essa vontade de identificar, e veja, quando a gente fala de identificação, essas histórias são múltiplas. E o que a gente vive hoje é a maravilha de ter múltiplos autores para múltiplos leitores, múltiplas histórias que vão ser contadas, e que justamente vão achar um público maior. Eu li hoje, acho que via Cacá e também Cacá, estou citando 2 vezes depois, eu quero o Pix. Uma entrevista, se não me engano, do Itamar, que dizendo as pessoas querem se reconhecer nas suas histórias. Não foi isso, Itamar? Li uma entrevista agora que era sua, dizendo as pessoas querem se reconhecer nas histórias. E é totalmente verdade. Essas histórias que muitas vezes, e por anos e séculos não foram contadas, hoje elas têm a possibilidade de ser contadas, de chegar às pessoas e as pessoas falarem, bom, fala comigo. Eu tenho uma evolução de escritor, dizendo assim, tão paralela, obviamente, à evolução de leitor. Né? Quanto mais universo eu fui penetrando, mais eu me senti confortável de explorar. Escrevendo primeiro do que eu sei, justamente, e depois do que eu acho que eu posso seduzir as pessoas para verem comigo. Eventualmente, de universos que elas não estariam talvez interessadas na primeira vez, mas pela beleza, pela magia, pelo talento de quem está escrevendo, eu consigo, até hoje, primeiro, identificar nesses autores que estão aqui e tantos outros que a gente gosta de ler e homenagear, essa vontade de levar o leitor junto, como eu, quando vou escrever, me imbuio, eu acho, e isso é um pouco pretensioso de falar, você não pensa nisso, né? Eu acho que todo mundo que faz um livro que agrada muita gente, você não senta no computador e fala assim, agora eu vou arrasar, entende? Você não faz isso. A gente não faz isso, né? Mas a gente, quando termina, fala assim, eu vou falar com um monte de gente, porque isso aqui é muito verdadeiro. Isso aqui é exatamente o que eu quero falar, isso é exatamente a maneira que eu quero seduzir. E, de uma certa maneira, muito obrigado a Fliparacatu, porque agora eu vou usar esse tema toda vez, que em toda feira literária alguém me perguntar como é que começou a sua inspiração na redação que não tinha a letra A. Pedro. Maravilha. Pedro, a pergunta é a mesma para você, sim. porque nesse teu livro, né, que você está lançando aqui, 30 segundos sem pensar no medo, que é lindo e que me prendeu da primeira à quase última página, é nessa época. Daí, Exatamente. Eu até conto, né, aqui no meu livro um pouco disso, mas até hoje em dia eu acho estranho falar. Primeiro, né, boa tarde a todos. Obrigado ao convite do Afonso, maravilhoso esse lugar. Fiquei encantado com essa cidade, com esse centro histórico. Estou muito feliz de estar aqui. E pela primeira vez, né, primeiras vezes que eu estou do outro lado, como autor. Mas eu digo que eu não sou um autor, eu acho que eu sou um leitor que escreveu um livro. Sabe, assim, eu me vejo muito assim. E acho que para quem lê muito, é difícil pensar em escrever um livro, porque a gente acaba se comparando muito, né? Como é que eu li Gabriel Garcia Marques, eu li Clarice Lispector, como é que eu vou usar escrever um livro? Mas não é nem a primeira vez que eu escrevi alguma coisa. Quando eu volto para minha infância, e até no meu livro eu volto um pouco nessa experiência, eu lembro muito de uma vez que na escola, e a importância da escola, a importância do que aconteceu aqui, ter ido um autor contar sobre a experiência de escrever um livro. Eu acho que ele até era pai de um aluno, ele começou a contar sobre os livros que ele escrevia e da possibilidade de escrever a partir de um narrador diferente. E aquilo me encantou. Eu lembro que eu voltei para casa com a vontade de escrever alguma coisa e eu resolvi escrever uma história de uma menina, como se eu fosse uma menina falando que estava apaixonado por um garoto na escola e tal. Eu devia ter o quê? 10 anos. E eu contei isso para minha mãe. E me marcou muito que minha mãe falou: "Mas filho, por que você vai escrever, né?
não vai ficar estranho você escrever com uma menina apaixonada, com um garoto? E eu já comecei a sentir um pouco, sabe assim, será que eu não posso escrever, falar algumas coisas, escrever algumas coisas? E eu acabei escrevendo, o que eu vou escrever então que não vai pegar mal? E eu acabei escrevendo sobre uma família na guerra. Até o título do livro tem a fotinho dele aqui, que estava rolando a guerra do Afeganistão. Eu falei, então eu vou escrever algo mais de menino, né? E até você falou aquilo, né? Naquela época, principalmente os meninos não queriam escrever, era uma coisa, vamos jogar bola. Eu não gostava de jogar bola, era o meu trauma, talvez, na infância, jogar bola. E aí eu acabei escrevendo sobre a família na guerra. Parênteses, você sempre usou óculos desde criança? Pior é que não, pior Não, que eu eu não usava, sabia. e aí, claro, com óculos, então, não tem bola pra você, O, filho. É caneta e papel, se vira. o meu era sem óculos mesmo. E eu fiquei, depois eu nunca escrevi mais nada, até escrevesse uma família na guerra. Aí, aos poucos, fui entrando cada vez mais, mergulhando nessa vida de leitor, apaixonado, e sendo transformado, acabei me descobrindo, me aceitando muito por conta dos livros. E eu lembro de ter lido uma frase da Toni Morrison que me marcou muito e até me incentivou, acho que, a ter a coragem de escrever alguma coisa. Que era basicamente assim, não vou lembrar literalmente, mas se você quer ler um livro e não encontra esse livro, escreva o seu próprio livro. E era muito isso. Eu sentia falta, até na minha juventude, de ler um livro com mais referências de uma vivência que eu tinha tido, de uma adolescência que eu tinha tido, de não me sentir pertencendo àquele grupo que eu estava, né? Tentando sempre me encaixar num grupo que não era exatamente eu. E eu lembro quando eu comecei a encontrar nos livros um pouco dessas vivências, mas talvez vivências mais passadas, de décadas atrás, eu sinto falta de alguém escrevendo o que eu vivi mesmo na minha geração, né? E foi isso que me deu essa vontade de, a partir das minhas próprias memórias, entrelaçando, lógico, com a leitura, que foi essa grande ferramenta transformadora da minha vida e que vem sendo, eu falei, parei de me comparar e falei, não vou escrever igual Gabriel Garcia Marques, não vou escrever igual Clarice Lispector, mas eu vou encontrar minha própria voz nos livros. E eu acho que foi isso que me motivou ao máximo, né? Perder um pouco o medo de não sei se as pessoas vão gostar ou não, mas eu vou ser o mais verdadeiro possível aqui. Então, acho que isso me motivou muito e até no epílogo, uma das frases que eu trago, que é muito isso e que foi que me motivou, que vai até no que você falou do Itamar, das identificações, que é você acha que sua dor e seu desgosto não têm precedentes na história do mundo, mas depois você lê, que é o James Baldwin, uma frase do James Baldwin, foi muito isso que eu encontrei nos livros, né? Essa identificação de sentimentos que eu tinha, assim, que eu achava que só eu sentia, né? Talvez essa sensação de não pertencer, essa sensação de se sentir deslocado, e eu encontrei muita gente que vivia isso nos livros. Então, essa sensação de estar acompanhado e não estar sozinho na sua solidão foi muito gratificante. Então, eu que tentei trazer isso para que outras pessoas pudessem se identificar. Então, eu acho que o meu passaporte para a escrita foi justamente essa necessidade de gerar identificação da minha vivência com outras pessoas, como forma de agradecimento de tantas identificações que eu tive a partir da história de outras pessoas. Ah, muito lindo. E eu fiquei pensando, porque você... Obrigado. Você, Zeca, começou falando dessa narradora mítica, né, que é a Sherazade, né? Então, me parece que você muito cedo encontrou a sua narradora, né? E o Pedro falou também dessa questão do narrador, né? Porque esse narrador não é o Pedro, não é o Zeca, é uma outra entidade que está ali falando para você, né? Eu queria que vocês falassem um pouco disso, porque você, Zeca, por exemplo, teve uma outra grande sorte, que foi Nossa, encontrar personagens reais que eram mitos, como a Elsa, né? Que você escreveu. Um dos trabalhos mais incríveis da minha vida. Essa biografia. Eu vou pegar o teu gancho para falar que, na verdade, a gente e não é esse narrador, a gente é um pouco o gato de Schrödinger, assim, que está dentro de uma caixa viva e morto ao mesmo tempo. A gente é preciso encontrar essa voz, mas ao mesmo tempo você quer falar com um público maior, universal. Então há uma mistura muito forte. Os autores que eu admiro, as autoras que eu amo, são aquelas que eu sei, eu consigo identificar, porque existe um conjunto de obras dele. Falar, bom, isso aqui é um trabalho, sei lá, da Virginia Woolf. Isso aqui é um trabalho de Jorge Amado. Né? Você sabe. Mas, ao mesmo tempo,
dentro dessa identidade enorme, você tem uma pluralidade de possibilidades de histórias e, sim, talvez, de personagens. E aí é que vem a mistura linda. O Julian Barnes tem um livro maravilhoso, chama-se The Only Story. Eu acho que a tradução em português é A Única História, se não me engano. É um brilhante exercício de falar... se não me engano, deixa eu ver aqui uma coisa. A epígrafe daqui... Justamente. A epígrafe do livro da Elsa vem desse livro, A Única História, do Julian Barnes. É que eu separei uns 3 ou 4, agora nem lembro qual que eu tinha escolhido para pôr aqui. Por quê? Ele diz a certa altura, eu estou recordando o passado, não o reconstruindo. Eu não estou tentando inventar uma história, estou tentando contar a verdade. E veja, isso é uma beleza, porque o que é construção? O que é história? É o que você lembra e, ao mesmo tempo, o que aconteceu e o que eu quero contar. Como é que eu me coloco dentro dessa memória, né? E finalmente, qual a versão final? Eu escrevi essa biografia da Elsa, eu achei, né? Rapidamente também, a gente podia falar a tarde inteira disso, imagina, quero ouvir você, mas era assim, vai lá e faz uma biografia. Eu sou um jornalista, eu adoro fazer entrevista, e a melhor parte do que eu faço é fazer entrevista, eu amo. E aí, vou lá, faço uma boa entrevista com a Elsa, né, umas 3, 4 horas, 5 horas de entrevista, e aí eu saio escrevendo um livro, faço uma pesquisa e tal. Não. Uma pessoa como a Elsa Soares, qualquer pessoa que vale a pena ser biografada, não é uma entrevista de 5 horas que resume a vida dela, de jeito nenhum. São várias. Primeiro que ela, coitada, eu quase matei ela na época de exaustão, porque a Elsa já tinha 88 anos, se não me engano, quando a gente começou a entrevistar, e 5 horas para ela era uma tortura. Tá? Eu estava torturando ela, era uma loucura. Depois a gente foi paulatinamente, fazendo pequenas entrevistas de 1 hora, 1 hora e pouco, e juntando as histórias todas. E, quando eu escolhi essa epígrafe, Elsa contava uma coisa, e eu sabia que ela estava inventando. Porque uma vida como a de Elsa, é óbvio que você pesquisa, sai em revista, né? Ela foi documentada por décadas assim, né? Desde os final dos anos 50 até os anos 2010, que é quando a gente começou. Elsa, eu brinco, ela falava isso, ela é tão foco das conversas, ela era tão pioneira que nos anos 60 ela já tinha uma coisa chamada hater, né? Porque ela tinha uma história de amor com o Garrincha, claro, e a imprensa dizia erroneamente, como o Rui Castro brilhantemente traduz na biografia do Garrincha, do Mané, como ela dizia, que na verdade não era ela que estava sendo sustentada pelo Garrincha, era exatamente o contrário, era a Elsa que, para ver se tirava o Mané da bebida, saía para fazer show, voltava para casa, encontrava ele caído no chão. Enfim, aí a imprensa dizia, a imprensa e a opinião pública dizia, essa mulher está acabando com a família brasileira, porque o Garrincha tinha uma mulher com várias filhas e tal. Enfim, o que eu digo ela contava coisas que eu sabia que não era verdade. Quem sou eu para falar assim, Elsa, com licença, não foi assim que aconteceu? Claro que não. Eu estou contando a história de Elsa por Elsa. Ao contrário até do Rui Castro, quem sou eu para me comparar, inclusive, que é talvez um dos maiores biógrafos que a gente tem aqui no Brasil, o Rui não faz biografia de ninguém vivo. E ele já explicou que não vai, porque a versão muda e conta, é melhor esperar. E aí ele fala, eu lembro de encontrar com ele numa flip, ele falou assim, Elsa está te dando trabalho? Eu falei, tá, mas está maravilhoso, entende? Porque você tem que, o tempo todo, ir construindo essa história de maneira que honre essa pessoa, de maneira que permita que a história dela venha da cabeça dela e que muitas vezes desvie da realidade, porque essa é a verdade dela. Eu não estou construindo o passado, diz Julia Barnes. Eu estou contando a minha verdade. Esse é um livro sobre a verdade da Elsa. Então foi um excelente exercício para mim, não só o Julian Barnes nessa época, como o livro do... Uau! Shakespeare, Lincoln no Bardo. Como é o nome desse autor? Ganhou o Pulitzer. Uau! Lincoln no Bardo, da Companhia das Letras. É uma história sobre o filho que morreu do Lincoln. Né? Qual é o nome dele, gente? Dá um Google aí que alguém me ajuda. Mas, enfim, é ele. E ele intercala uma história... Bardo, turma. Bardo é uma espécie de purgatório, né? Onde as almas vão enquanto... George Saunders, óbvio. George Saunders, é claro. É um autor americano. A alma
teoricamente, o budismo tem um bardo, assim, você não sabe muito bem se vai para o céu ou para o inferno, então você fica esperando É o ali. limbo, né? É um limbo, na verdade, né? É o nome mais bacana para limbo. E é o filho do Lincoln que morreu ali de uma doença, no auge da carreira, no auge da Guerra Civil, né? E o Lincoln, presidente dos Estados Unidos, ele perde esse filho, que era um garoto, se não me engano, 10, 11 anos, uma coisa assim. E o filho está lá esperando para saber se é para o céu ou para o inferno. E é uma história linda, com fantasma, que eu não gosto, mas é uma história que eu fui levado por todos os fantasmas. Qual é importante ser levado, como é importante encontrar sua Xerezade. Entre essas histórias, tem capítulos que são trechos extraídos de famosas biografias do Lincoln. Né? Autores Harvard, Yale, pessoas incrivelmente competentes que escreveram biografias do Lincoln. E George Saunders faz uma coisa linda. E foi por isso que eu também quis escrever a Elsa. Ele pega essas biografias e diz, digamos, na noite da morte de Lincoln, a lua brilhava que você conseguia ver a distância. Outro biógrafo. Naquela noite chovia torrencialmente, não se enxergava um palmo. Naquela noite um clima seco, as pessoas mal conseguiam respirar. Né? Um frio desgraçado. E você fala, bom, são biógrafos que pesquisaram e mesmo assim não conseguem contar uma história só. George Saunders não estava sacaneando esses biógrafos, pelo contrário, ele estava honrando a possibilidade de eles, a partir de uma história fortíssima central, contar o que eles quisessem. A gente nunca, nem quando o seu biografado é vivo, você não vai ter 100% da história. Essa história é dela, ou é dele. Né? Nunca é sua, jamais. Então, vá com ela ali. Vá achar essas outras identidades e vá permeando ali para você achar essa voz. Né? Esse o passaporte, quando a gente pensou nessa, para voltar à sua pergunta, eu divago um pouco, eu sei. Mas é isso, é saber, eu tenho a segurança de querer contar a história que eu quero contar. Isso vai não só me levar com um prazer enorme de escrever, porque se não for para ter prazer, para que sentar na frente do computador? Certo, Pedro? Transmitir esse prazer para quem está lendo. Né? Não adianta você fazer uma obra-prima e só você acha legal. Né? Não tem como. As pessoas você tem que trazer as pessoas, tem que seduzir elas na sua história, seja baseado numa real e seja, spoiler, no que eu estou fazendo agora, que é a primeira obra de ficção que eu estou tentando fazer a duras penas. Né? Mas, novamente, divago. Pedro. Mas eu ia perguntar justamente isso para o Pedro, porque conversávamos um pouquinho ali na salinha e você estava falando dessa coisa que você já tinha recebido, né, convites para escrever um livro de ficção, mas que a ficção para você ainda era uma coisa muito, né, como esse é um não ficção, você se sentiu mais autorizado a escrever. Porém, eu queria te perguntar se ao longo dessa escrita, em algum momento, você sentiu que estava ficcionalizando alguma coisa, porque não existe uma não ficção pura. Sim. Né? Até voltando isso para o que o Zeca falou de ainda que você faça entrevista com um biografado vivo, você nunca vai conseguir contar, porque a nossa lembrança, a nossa memória, ela nos engana também. É isso, às vezes eu com as minhas irmãs, a gente contando algum episódio do passado nosso em família, cada um traz detalhes diferentes, né? A nossa memória, ela engana e cria coisas, a depender também para nossa própria conveniência. Mas só voltando antes de responder a sua pergunta sobre a questão da narrativa, eu acho muito interessante uma palestra, que até virou livro depois de TED, da Chimamanda, que é O Perigo de uma História Única. Que é muito importante isso, né? A gente não ficar só limitado a uma narrativa sobre determinado ponto, sobre determinado aspecto da história, né? A questão dos estereótipos. Isso me marcou muito, porque realmente a literatura ela vem um pouco para tirar essa insistência em continuar analisando determinados aspectos sobre só um viés. E um livro que me marcou muito, que até eu cito no meu livro, que me mostrou realmente essa possibilidade de contar uma história que talvez a gente nem saiba muito, mas a partir de um pouco da ficção, que é o Tituba, Tituba, Bruxa Negra de Salem, de uma autora caribenha maravilhosa. Esse livro assim é maravilhoso mesmo, já anotem. Da Maryse Condé, que é uma autora caribenha até cotada para vencer o Prêmio Nobel de Literatura naquelas apostas, e ela conta a história de uma bruxa que foi condenada pelos tribunais de Salem
no século retrasado, mas que foi totalmente apagada da história porque ela era uma mulher negra e uma mulher ex-escravizada. Então, não tinha. Quando você ia buscar documentos sobre a Tituba, você não tinha. Você só tinha sobre as outras bruxas que foram condenadas, mas que eram mulheres brancas. E aí, a partir da ficção e a partir dos pouquíssimos detalhes e documentos históricos, ela constrói uma biografia e uma narrativa da Tituba. Então, é basicamente isso, né? A literatura servindo como uma ferramenta para consertar um pouco o que o filtro da história é um filtro branco, europeu, heteronormativo, quis apagar e apagou. E porque ainda que você leia uma biografia, vai ter um pouco de ficção. E aí, voltando um pouco para a sua pergunta, não sei nem se é uma ficção, mas eu acho que isso é um pouco o que minha memória me conta, né? Aquelas sensações que talvez me marcaram, mas que eu com 5, 6 anos, será que realmente foi isso que aconteceu? E justamente o que eu trago para talvez suprir um pouco dessas lacunas também do que eu esqueci, são os outros livros que eu li. Então, ao longo de todo o livro, eu vou trazendo outras obras que eu li que acabaram suprindo um pouco o que eu não lembrava do que eu vivi. Então, para tratar de temas como luto, das primeiras perdas que eu tive na vida, sobre saúde mental, das crises que eu vivia, eu trouxe um pouco das experiências que eu li sobre outros personagens, reais ou não, para suprir um pouco dessa falta que a minha memória trazia. Então, por mais que você tente trazer essa não ficção, toda não ficção, né, em geral, vai conter um pouquinho dessa ficção. Agora, imagine esse dilema na figura de um jornalista, onde a gente é obrigado, né, a contar a história como ela realmente aconteceu. Né? A gente tem que fazer uma reportagem, como eu estou relatando, eu não estou criando nada, eu não estou inventando. Então, é isso que a gente faz, né? Que apesar de tudo, sempre é uma versão. Né, tem uma brincadeira entre jornalistas que o New York Times faz até hoje, na primeira página lá em cima, diz assim, all the news that fit to print. Todas as notícias que devem ser, que cabem no jornal. Mentira. Nem os New York Times conseguem contar todas as notícias com essa importância e com essa veracidade. Mas é o que a gente tenta, essa é a nossa vocação. E aí, você fala, bom, agora eu vou escrever uma ficção, vou escrever uma biografia, que já é uma ousadia, porque eu sei que eu estava costurando histórias muitas vezes inventadas, né? Acrescidas, vamos dizer assim, no caso da Elsa. Né? Sempre faço assim, como homenagem a uma querida que se foi. Nessa minha primeira aventura, que eu nem sei quando vai ficar pronto esse livro, que, enfim, né? é um pânico, é um pavor, justamente de inventar, de sair da pesquisa, basicamente. Eu já joguei. Esse livro, basicamente, é uma história sobre uma boate gay nos anos 70 em São Paulo. Então, onde, obviamente, eu tinha 10 anos de idade, em 1973. Então, eu fui pesquisar. E aí, eu estou o tempo todo testando os limites do que eu posso inventar. Eu acho que eu fui para um universo que eu não vivi, justamente, para que eu pudesse ter uma certa liberdade. Eu tenho uma pesquisa fortíssima, eu construí os personagens e agora eu estou, aos poucos, aí toda hora eu falo, mas e será que isso aconteceu? Será que isso é verossímil? Será que eu posso contar isso? E quanto mais eu leio, mais eu falo, sim, eu posso como autor. Eu vou provavelmente sempre ter esse dilema, sobretudo por esse DNA de jornalista aqui, justamente. Mas, para citar um grande músico italiano chamado Giovanotti, la vertigine non è paura di cadere, ma è voglia di volare. A vertigem nunca é medo de cair, mas é vontade de voar. A gente quer voar. E eu acho que o oposto também é verdade, agora você falando. Quando você escreve uma ficção, nunca é 100% ficção, porque aquela pessoa vai ter que, o autor vai trazer um pouco, muito talvez, daquelas vivências dele, né? O que ele viu em algum lugar, porque eu tirar do zero da cabeça, será que isso é possível? Até um livro que me marcou muito, que foi o As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, que é uma autora que eu sou apaixonado, e no final, no pós-fácil, ela escreve que são 3 personagens principais no livro, e ela fala que tem um pouco dela em cada uma das 3. Então é basicamente isso, você também na própria ficção, você traz a sua realidade como autor, né? Suas vivências, sentimentos, como é que a gente vai descrever um sentimento se a gente nunca viveu, né? Como é que eu vou poder descrever angústia se eu nunca senti uma angústia? E eu lembro até
que foi muito doido, isso para mim, dos sentimentos. Eu lia sobre paixão quando eu era talvez adolescente, até né, no começo dos 20 anos, e eu achava meio exagero como os autores descreviam aquilo. E só depois de eu ter me assumido como homem gay, aos 27 anos, e eu vivi realmente a minha primeira paixão, apesar de eu ter namorado mulheres antes, foi só depois disso que eu vivi uma primeira paixão e falei, gente, realmente É mais do que faz aquilo. sentido. E até lendo o livro Paixão Simples, da Annie Ernaux, eu falo, realmente aquilo. É aquilo, de você perder o chão. Mas como é que eu vou saber isso se eu nunca vivi? Como é que eu vou poder descrever, então, né? Mas É, literatura é deslocamento. então, eu ia dizer que assim, eu acho que o artista, ele consegue, porque ele acessa algo que está ali no nosso inconsciente coletivo, ele é uma antena, que eu acho que ele consegue acessar esse lugar da escrita de algo que não necessariamente ele viveu. Eu acho que isso é possível. Mas, ouvindo vocês dois, eu me lembrei de duas coisas, já que o Zeca citou. A Virginia Woolf, ela tem um ensaio, que eu inclusive vou publicar agora, que se chama Como se deve ler um livro. Só que é muito interessante, porque ela começa esse ensaio dizendo: o único conselho que você deve aceitar quanto a ler um livro é não aceitar conselho nenhum. Para, na linha seguinte, se desconstruir, porque ela diz exatamente o oposto. Ela diz, por exemplo, não espere de uma biografia que ela contenha ficção. Não espere de uma ficção que ela contenha dados reais, etc. Ela subverte tudo. Mas ela própria, quando está escrevendo uma biografia do Roger Fry, a irmã chega para ela e diz: você não acha que está na hora de você começar a escrever a sua biografia? Porque daqui a pouco você vai ser muito velha e você não vai lembrar mais. A irmã fala. E ela fica com aquilo na cabeça e ela começa a fazer um negócio belíssimo que se chama Um Esboço do Passado, que é um ensaio para o que seria a biografia dela, que é o último texto que ela escreve em vida, né? Mas é um esboço, porque esse passado ele não é totalmente apreensível, nem para ela, que era um gênio, né? Uma gênia. Imagine que todos os autores e autoras, eles experimentam esse deslocamento. Mas quando é consigo mesmo ou consigo mesma, é mais difícil ainda. Eu acho que, mesmo que eu me aventure na ficção e talvez colha algum fruto disso aí, o desafio final seria fazer uma autobiografia, porque aí seria misturar essa trajetória jornalista com a experiência de alguém que experimentou esses deslocamentos e resumir tudo na própria história. Eu acho essa coisa mais temerária, mas é possível. O livro mais interessante que eu li esse ano é de uma peruana chamada Gabriela Weiner, se não me engano. Chama-se a Todavia acabou de lançar aqui, mas primeiro eu li esse livro, esse texto, era um ensaio naquela McSweeney's, que é a revista literária. E era muito interessante. O livro chama-se, peraí, eu até separei aqui rapidamente, chama-se Exploração, justamente. Ela é uma escritora peruana, mas ela tem um parente austríaco. E ela está uma tarde no British Museum, né, em Londres, né, que é um museu de tantas obras de arte, é um museu etnográfico também, de etnologia, e ela vê uma vitrine com artefatos peruanos do século XV, XVI e coisas assim. Fala assim, isso aqui é minha história. Quem trouxe isso aqui foi meu avô, se não me engano, tataravô, que era um explorador, filho da mãe, que veio da Áustria para a América Latina, trouxe isso aqui e agora é museu. Quem olha para isso aqui está olhando para a minha história, mas eles não têm noção da minha história. E ela, a partir dessa epifania, ela faz uma construção belíssima sobre a apropriação, justamente. De quem é a minha história? É do British Museum? É minha? É do meu tataravô? É dos historiadores da América Latina? Quem vai contar essa história finalmente? E nem ela mesma conta. O que ela provoca, eu recomendo realmente essa leitura para vocês. Exploração, Gabriela Weiner, editora Todavia. Para mim foi um sacode, assim, tipo assim, quem vai contar? Quem é dono dessa história? E, na verdade, a gente está perguntando o tempo todo, né? Mesmo quando a gente está... A Socorro faz isso também no Cabeça de Santo. De quem é essa história aqui, entende? Como é que a gente... E aí, eu acho que a gente só vai relaxar, e veja, eu fiz um livro de contos na pandemia, enfim, um belíssimo exercício, ao qual eu sou gratíssimo a Todavia, chamado Quase Normal, mas era mais um exercício da gente olhar em volta naquela coisa bizarra que todos nós atravessamos e ver como é que estavam as situações cotidianas.
quase normais, só que não. Mas se eu realmente me aventurar nessa ficção, eu acho que eu vou ter finalmente experimentado esses deslocamentos todos aí, né? Onde eu experimentei um pouco na biografia, nos outros livros que eu escrevi, que são, na verdade, longas e caprichadas transcrições de reportagens, né? Eu pegava materiais como esse livro aqui, é um livro de entrevistas, como o livro que eu fiz de entrevistas com artistas de rock e de música pop. Mas eu acho que falta esse experimentar, essa junção do eu, né, ousado, com o que você disse. Eu posso viver outros personagens, eu posso ser a menina contando, eu posso inventar uma história, eu posso misturar uma memória com alguma coisa que eu simplesmente quero criar. Eu estou nesse trabalho agora viajando para os anos 70, quando eu tinha 10 anos de idade, e falando de coisas que envolvem ditadura militar, cultura gay, quando esse termo nem era sequer uma coisa corrente justamente na cultura pop, nas conversas sociais, né? Era uma época que para mim tem um certo fascínio e que eu ouvia talvez ecos disso quando num programa chamado Fantástico, que estreou há 50 anos, você tinha de repente número musical de um grupo chamado Zicroquetes. Quando entrava de repente numa televisão uma coisa chamada Secos e Molhados. Vocês não sabem o que era isso, né? Na cabeça de um garoto de 10 anos de idade. Você fala, what the hell is going on? Entende? E você vivia. Eu, filho de uma família mineira, sou mineiro, de Uberaba, numa escola muito conservadora, em São Paulo já morava em São Paulo nessa época, e falava, bom, tem alguma coisa errada. E o errada não era pecado, tem alguma coisa estranha, né? Tem uma coisa aqui que não é muito normal. E isso é a minha esse o deslocamento que me levou. Então esse exercício todo que eu estou fazendo, né? Eu me levo, eu estou lá, né? Como quem dera, como Virgínia, né? Como Socorro, como todos os autores presentes aqui, Pedro inclusive, a gente está, mas a gente está experimentando. A gente está o tempo todo brincando de ser e não ser. Voltamos ao gato de Schelling. Agora, sabe o que eu queria que vocês falassem um pouquinho? Para daqui a pouco eu acho que dá para abrir para algumas perguntas. Porque vocês dois aqui, em 30 minutos, já citaram 10 livros, né? O Pedro, a gente sabe que hoje em dia tem uma coisa que acontece que nós chamamos de efeito Bookster, né? Que é a hora que o Pedro fala de um livro, 400 mil pessoas vão atrás desse livro, e isso gera um efeito mesmo real, concreto, na busca e no índice desses livros, entre as listas de mais vendidos, inclusive, né? O que eu queria perguntar, e o Zeca também indica livro o tempo todo, você já indicou vários aqui, você indica no seu Instagram, e as pessoas adoram e tal, né? Eu queria saber se já teve algum livro que vocês pensaram em indicar e não indicaram porque ficaram com ciúme do livro. Sim, no sentido de, não, esse aqui, por enquanto, só eu que vou saber. Eu digo isso porque, aí, sendo um pouco cabotina, eu tenho um pouco isso. E eu li isso num livro do Zambra, que ele fala que quando ele lê a Natalia Ginzburg, ele quer que ninguém mais leia, porque ele fica com ciúme. Ele, não, isso aqui eu vou guardar para mim só durante um tempo. E eu fiz isso com um livro que eu publiquei uma vez, enfim. Vocês têm algum livro do qual vocês tiveram muito ciúme? É difícil. Eu acho que eu sinto um pouco o oposto. Quando eu leio um livro que eu amo muito, eu falo, como é que as pessoas não estão lendo isso? Entendeu? Eu sinto um pouco. Eu preciso de alguém para conversar sobre isso. Eu preciso que as pessoas leiam e falem, espalhem para as outras pessoas, porque é como se fosse uma joia que está escondida e guardada, né, do público. E quando a gente pensa no Brasil, que é um país ainda de muitos poucos leitores, né, metade da população nem é considerada leitora, como a última pesquisa feita, a gente fala, então, realmente, eu preciso mostrar a minha paixão por aquele livro para contaminar e instigar aquela pessoa a ler e que essa pessoa passe adiante, né? Eu sempre gosto de falar do bom leitor, que o bom leitor não é só quem lê muitos livros, eu acho que é longe disso. O bom leitor é aquele que, quando lê, continua e leva a palavra do livro adiante, né? Então, atua como um incentivador também de leitura no seu próprio universo e também escolhe os livros com uma certa diversidade. E eu acho que é essa diversidade que me fascina na literatura. Porque uma coisa é eu pegar um livro, talvez, na lista de mais vendidos, que está todo mundo lendo, esse nem vai me dar tanto esse fascínio de indicar, porque está todo mundo falando. Mas descobrir essas pérolas escondidas, que tem editoras independentes como a sua, nós fazendo e trazendo livros
poucos conhecidos, então acho que para mim é até um pouco diferente. Essa necessidade de falar e sair indicando. Eu tenho isso aí exatamente com música. Eu não tenho com livro, parte porque eu acho totalmente, concordo com o Pedro, que, vamos ler, pelo amor de Deus, vamos ler, descobrir isso aí, você tem que ler, eu estou maluco. Mas a música, na verdade, tem digamos, uma visibilidade maior do que os livros, sobretudo no Brasil. E quem gosta de música, sobretudo música alternativa, você fala assim, não, essa aqui não vou contar para ninguém. Né? Esse eu não vou dividir. E pode ser uma... Cara, essa semana eu achei uma banda... Eu não acredito que eu não vi essa banda. Vai ter que contar agora. Não vou esconder, porque essa eu contar. Não é possível. Eu levei 22 anos para descobrir uma banda chamada Life Without Buildings, Vida Sem Prédios, Sem Edifícios. Uma banda do país de Gales. Só gravaram um disco chamado Every Other Town. E eu vinha 3 horas de Brasília até aqui, chorando 3 horas. O motorista me achou meio esquisitão, assim, mas é incrível esse álbum. E ele é de 2000. E por que eu... Não, Life Without Buildings, Any Other Town. Eu já vou postar já. Enfim, eu divido tudo. Porque esse disco é de 2000, depois a banda separou, nunca fez mais nada. Essa semana, Rough Trade, que é um grande selo inglês, Smiths, para citar só uma banda que eles foram lançar, relançou o disco num vinil colorido. Aí eu olhei o lançamento e falei, que isso? Fui ouvir e falei, não é possível. Há 22 anos alguém estava escondendo isso de mim. Né? Por que ninguém me falou disso antes? Aí trouxa era eu, porque eu fui em lista, os 10 discos mais importantes que ninguém nunca ouviu, esse está sempre em primeiro lugar. Esse do Young Marlboro Giants, que também é Colossal Youth. E tem no Brasil também. Quantas coisas incríveis não são ouvidas? Quantas coisas eu fui ouvir por causa de um cara chamado David Byrne, do Talking Heads, que vem aqui, fica amigo do Tom Zé e tira coisas maravilhosas do baú que eu deveria saber. Então, eu tenho esse filme com música, sim. E não é só rock alternativo do Reino Unido. Tem um cara do Maranhão, perdão, de Alagoas, que é incrível, chamado Bruno Berli. Vocês já ouviram o Bruno? O Bruno é barra pesada. Eu nunca vi. Quer falar de nova música brasileira? Com vocês, Bruno Berli. Ele é incrível, tipo um lo-fi, assim. É tão clichê, nova, bossa nova, chama o que quiser, mas o Bruno é incrível. E eu falo, durante alguns meses, eu falei, não vou contar para ninguém, eu não aguento, eu quero que todo mundo ouça o Bruno, entende? Eu sou louco. A literatura, em menor dimensão, porque é um público mais restrito, mas não pela importância, eu talvez tenha, eu às vezes, como eu leio às vezes muito em original, às vezes em inglês, às vezes em francês, não é que eu não conto, mas eu fico com uma raivinha quando traduzo em português, entende? Você fala, né? Esse cara que agora, puxa, eu para jornalista sou péssimo de nome, Louis Edouard. Eduardo Louis. Eduardo Louis, obrigado. Que é um cara incrível, francês maravilhoso, e que eu tive a oportunidade de ler tudo em francês. Agora está sendo... Já tinha sido trazido aqui, mas todavia está dando um push na carreira dele, merecidíssimo. E eu falo assim, a gente vai descobrir esse cara agora, entende? Agora, né? Mas isso é super bem-vindo, entende? Super bem-vindo. Nada, turma, não tem inteligência artificial, a não ser que você se entregue a ela, que substitua o boca a boca. Cultura pop, sobretudo, é a coisa mais tutorial que existe. Imagina, o Pedro é mestre nisso em livros. E eu, de uma certa maneira, faço isso com a cultura pop em geral. As pessoas querem saber o que eu estou ouvindo, o que eu estou lendo, o que eu estou assistindo, que podcasts que eu estou escutando, essa coisa toda. Porque você confia nas pessoas. Eu quero saber porque você constrói isso. Eu quero saber o que o Pedro está lendo. Quero saber o que você está lendo também. Porque gente que eu confio, eu gosto dela. A gente sai, a gente fica até 4 horas da manhã bebendo. O que ela está lendo, eu acho que eu vou gostar, né? São 2 da manhã e você bota um disco e fala, eu não vou embora da sua casa agora, eu quero saber que disco é esse, entende? A cultura pop é totalmente tutorial, ela é contagiosa e é maravilhosa, é a melhor contágio que você pode ter, né? E
vale para o negativo também, né? Ah, não, não perde tempo com esse livro, né? Que é uma grande maldade. Mas a pessoa quer saber. Se você é uma pessoa esperta, você fala, bom, deixa eu ver se esse Zeca tá falando sério, porque eu tô gostando desse livro. Eu vou ler até o fim, e aí eu vou ver até o final se esse Zeca é um imbecil ou se ele às vezes tem razão, entende? Então, é possível. Mas este embate, inclusive, é incrível, né? Eu fui, para voltar, e eu vou encerrar já, peraí, né? Eu quero ouvir as perguntas de vocês. Para voltar à música, eu descobri o Life Without Buildings e eu fui ler algumas críticas da época de 2000, várias delas assim, nenhuma criança de 7 anos gravaria um disco assim, você tem que fazer sonoterapia depois de ouvir, porque é impossível, coisas horríveis. E hoje é uma obra-prima, entende? Então, essa provocação que às vezes até a crítica, ou melhor, a crítica, enfim, é outro plano, mas a recomendação negativa te provoca, é maravilhosa. Eu vou ver. Isso né? é legal até quando as pessoas me perguntam às vezes, mas você, como é que, se você não gosta tanto de um livro, você vai recomendar? E primeiro que até hoje eu já postei, sei lá, centenas de resenhas e não existe uma resenha que todo mundo gostou, ninguém, né? Toda resenha, nenhuma resenha é unânime, para começar. E sobre isso de postar talvez um livro que eu não tenha amado tanto, é muito interessante que eu posto, escrevo coisas que eu gostei, coisas que não gostei tanto, e mesmo assim muitas pessoas se interessam por aquele livro, porque talvez o que eu não tenha gostado não seja um problema para aquela pessoa, ou até seja algo que ela esteja procurando. Então, isso sobre a crítica, ninguém é unânime, né? E eu acho que é na literatura, um dos pontos principais da literatura e mais interessantes é como cada livro vai impactar o leitor de uma forma diferente. Não, sem dúvida. E às vezes a gente quer o diálogo também, né? Vocês estavam falando essa coisa de, eu tenho, né, li o livro e eu não tenho com quem falar. Tem vários escritores. Mesmo que A seja para Clarice discordar de mesmo você. tem. Quem? A Clarice mesmo diz Sim. que ela lê Hermann Hesse e fica com febre e não tem com quem falar sobre aquilo. Entendeu? É algo que o João Antônio fala. Eu li Dostoiévski, eu fiquei doente uma semana e eu não tinha ninguém à minha volta com quem eu tudo. pudesse. Eu vi Amor e Glória do Almodóvar, eu saí e eu fui com os meus melhores amigos, eu não conseguia conversar com eles. Porque eu não estou conseguindo verbalizar o que é Amor e Glória do Almodóvar. É uma coisa doida. Agora, justamente, você falou uma coisa preciosíssima e que nem é o tema que a gente está falando aqui hoje. A gente precisa discutir. A gente precisa serrar. A gente precisa discordar um pouco, porque é uma loucura. Hoje, no meio da pandemia, acho que foi 2021, tinha um editorial... De uma forma respeitosa sempre, né? Que também, pessoal... De uma forma que contribua. Tinha um editorial do New York Times maravilhoso, dizendo assim, hoje em dia qualquer discussão... acho que o título era O Fim da Filosofia. Porque, grosso modo, eu não sou um filósofo, mas a história da filosofia é assim, penso, logo existo. Aí chega alguém e fala assim, não é bem assim. Você tem que falar, e tem a língua, sei o quê. Não. Porque tem a ética, tem o princípio. Não. A religiosidade. A história da filosofia, na história do nosso pensamento, é sempre de alguém falando assim, não, filho, menos. Deixa, a minha ideia é essa. E o outro fala, beleza. E o elogio, o pensamento evolui. Hoje em dia, com essa estupidez de rede social, que eu amo, mas ela também é um caminho fácil para a estupidez, você entra numa discussão para finalmente chamar a pessoa de imbecil. É tudo o que você quer. Imbecil, pedófilo, nazista, essa coisa toda. Porque é a soma zero. Né? Eu vou acabar com você. E não, eu vou talvez ser convencido que a minha ideia não é bem assim, mas a sua faz a minha ficar maior. Isso é que é importantíssimo. Então eu quero vozes dissonantes. Eu quero alguém que fale, o quê? Life Without Building? Zeca, se liga, né? É uma porcaria esse álbum. Não, e vamos discutir. Até eu convencer você, ou até você me convencer de que realmente eu estou contagiado pelas críticas, porque eu gosto de coisa alternativa, e eu estou deslumbrado com uma bandinha de merda dos anos 2000. Vai que você me convence, entende? É uma loucura. Eu falo para minha equipe, não, para mim é me convença. Quando eu falo, não, isso não é legal, me convença. E assim deveria ser qualquer discussão. Livros, discos, ideias, música, séries de TV, opiniões. É só. Vamos abrir. Vamos abrir. Se alguém quiser fazer uma pergunta. Tem lá, tem aqui. Aonde que foi primeiro? Aqui, lá atrás também. Oi. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Karen Cardoso, também sou jornalista, graças a Deus. Não sei, Graças a Deus.
Na verdade, eu fiquei muito apaixonada pela sua fala sobre a biografia. E quando você falou da autobiografia, me veio uma coisa na cabeça, porque você estava falando da Elsa e ela, da própria história, te contando, ela inventou coisas. Eu fico pensando quando vocês, um dia talvez, fizerem uma autobiografia, se vocês não podem cair numa armadilha de pensar, vou inventar uma historinha aqui, para que talvez ela seja mais interessante do que realmente foi, do que realmente aconteceu. E às vezes para que o livro tenha um pouco mais de interesse. E aí cair na questão da ficção, por exemplo. Uhum. Era mais ou menos essa ideia. Boa provocação, Pedro. Quer começar? Eu acho que até te falei um pouco disso, né? Na hora de escrever o meu livro, apesar de não ser uma autobiografia, ela tem muito de memórias minhas. Mas eu acho que eu não conseguia, não ia conseguir. Eu acho que eu ia estar assim, traindo minha própria vivência, sabe? Lógico que você vai talvez dar destaque para momentos e passagens mais relevantes, mas você distorcer fatos não me É que o Pedro é permitiria. bom menino. Sabe o que? Isso tem a ver. Você corre o risco de quebrar a confiança do seu leitor. Também. Quando você faz a biografia, você imagina que boa parte das pessoas, uma autobiografia, que vão te ler, te conhecem já. E se eu exagerar uma passagem, não que a minha vida seja ultra documentada, e vale para a Elza Soares, você contando, se eu exagerasse, se ela floreasse demais, não, isso não é a Elza, e isso não é o Zeca contando a história da Elza. Isso não é o Zeca contando a história dele. Você quebra a confiança desse leitor. Então, se você for inventar, é melhor, you better be good, é melhor você fazer bem, porque você vai trair o seu leitor, certamente. Mas esses floreios, o próprio Pedro falou que eles são possíveis, eles enriquecem a sua história. E, na verdade, imagina, a gente falou de cortes, a memória, cada um tem a sua memória. No final das contas, quem é dono da sua história? Eu, na pandemia, escrevi uma peça de teatro. Muito ruim, na verdade. Mas você estava à toa, né? Ruim não, ela precisava ser melhorada, eu nunca mais toquei nela. Mas é uma história de um cara, um jornalista, que teve um caso com alguém muito mais jovem, que hoje em dia tem uma outra carreira, mas esse jornalista resolve escrever a sua biografia. E a peça começa quando ele está escrevendo, está em casa quieto, e a antiga história de amor dele bate na porta e fala assim: você está escrevendo a sua biografia? Me tira dela. Eu não faço parte da sua história. E a peça são só discutindo de quem é dono dessa história. Né? Deixa eu escrever, e o outro fala: não, eu não quero que você escreva. Isso vai acabar comigo. Eu não quero ser escrito. Eu não quero por estar na sua história. O Woody Allen toca isso brilhantemente naquele filme que eu acho que é Desconstruindo Harry, onde uma família inteira se vira contra o autor porque ele cita no livro a própria família. Ele fala assim: você escreveu como se eu fosse uma ridícula. Ele fala. E acho que, só para um adendo, às vezes quando você lê uma autobiografia, uma biografia, não são necessariamente acontecimentos muito assim, diferentes que vão te impactar. Né? A gente pega uma Annie Ernaux, por exemplo, é a vivência dela, é a emoção dela que impacta, e não se ela é uma coisa muito louca que fez. Ela escreve sobre o ordinário. Exato, eu acho que o ordinário às vezes causa tanta identificação que você, sendo verdadeiro, conseguindo transmitir de fato aquela sua vivência, vai causar mais impacto do que às vezes um acontecimento inédito. Você tem que medir as coisas o tempo todo e ver o que você, como leitor, gosta ou não. Como chama aquele cara? O sueco? Knut Skarsgård. Karl Ovensgaard. Eu, no segundo, abandonei. Falei, não, você está me alugando. Eu acho. Mas ele é incrível. Eu acho. Eu comecei com... No segundo. O primeiro eu li, eu falei, saquei, vamos para o segundo. Eu li o segundo até o final e falei, não. Basta. Você não vai me alugar mais, porque ele não está me acrescentando. Mas aparentemente acrescenta para um monte de gente, entende? Mas ele me traiu. Eu falei da traição, eu não acho que ele é o contrário. Em vez de ele exagerar a coisa, ele contava uma coisa mais banal ainda, mais idiota, sem o lirismo da Daniel. Então eu falei, não, são 700 páginas por livro, eu tenho muita coisa para ler. Né? E me traiu. Caso escreva uma autobiografia algum dia, não quero trair meu leitor. Muito bem. Tem mais uma pergunta ali? Oi, eu sou a Letícia e a minha pergunta vai para o Zeca. Se você não quiser escrever uma autobiografia, eu me candidato a escrever a sua. Eu vou te dar trabalho.
antes de fazer minha pergunta, eu quero falar que parte da bibliografia, assim, da leitura acadêmica do meu percurso foram as suas críticas musicais do G1. Nossa, isso me Adoro. deixa super orgulhoso. Mas o que eu quero perguntar é que no início da sua palestra, da sua fala, quer dizer, você falou sobre a escrita, que o autor, quando ele escreve um livro, ele não sabe se o livro vai ser um boom. E você escreveu a biografia da Elsa, que ela, por si só, já é uma mulher grandiosa e maravilhosa. Então, eu queria saber se nesse processo de escrita, você tinha um pouco essa sensação por a Elsa ser a Elsa, ou se você tinha suas dúvidas, mesmo assim, por ser um livro que você, né, não sabia como que ia ser. Boa, Letícia. Você sabe que no caso da Elsa, sobretudo, vou confessar, é quase como se eu estivesse escrevendo um livro para uma pessoa só, para ela, né? Que eu queria agradá-la mesmo, igual talvez eu quisesse agradar minha professora da quinta série. Eu estava escrevendo a biografia da Elsa. Você não pode pisar em falso, de jeito nenhum. É a Elsa, né? E aí tem uma coisa de falar. O como eu estou sendo honesto com ela. Eu tenho certeza. A Elsa nunca leu o livro dela. Inteiro. Ela nunca sentou para ler e falar, Zeca, tá aí, estou representada. O que a gente fazia muito era um exercício curioso, que eu escrevi uma coisa e quando eu achava que talvez eu estava contando uma coisa que ela não quisesse que estivesse no livro, eu lia para ela. Longas conversas telefônicas. E ela falava, não sei, vou pensar, nunca pediu para tirar. Ou ainda, e aí é mais grave, em algumas passagens ela me ligava, ela contava. Vou dar um exemplo. Quando o último filho, o filho caçula dela morreu, que era o filho do Garrincha, ela pirou. Total. Anos 80, isso, 83, eu acho, 2 ou 3. O Garrincha estava vivo, ela pirou, ela estava numa pior, a carreira não ia bem, resumindo muito aqui, e ela, como ela mesma diz, ela subiu o morro, ela caiu nas drogas. Ela foi procurar no Rio de Janeiro as drogas. E ela conta toda essa saga. Para contar isso, contei uma vez, quando eu fui lá em Fortaleza, ela fez um jantar, tinha copeiro servindo o jantar, ela estava chiquérrima, falou, venha de terno. Eu falei, Ela fez um evento para me contar isso aí. Né? Aí contou. Escrevi. E fiz o exercício que eu sempre fiz. Eu falei, vou ler para ela, porque essa passagem é delicada. Nem precisou. No dia seguinte de manhã, ela me liga e falou assim, tira isso aí! Tira! Né? Eu falei, Elsa, mas isso é uma das coisas... É importantíssimo ter isso no livro. Porque a guinada que você deu, você vira, é uma outra mulher, você supera isso. Não, vão ler, eu tenho filho, eu tenho neto, eu tenho fãs, vão achar que eu sou uma drogada. Eu falei, tá bom. Ok, escrevi, não sou bobo, li para ela. Aí, literalmente, ela pede para trocar 6 por meia dúzia, assim, entende? Quando você fala que eu fiquei uma semana lá cheirando cocaína, fala que foi 2 dias. Foi 2 dias, tá bom, entende? Beleza. E saiu, né? E isso, veja só, para falar dessa história, e como é difícil você escrever a sua história. E isso é de um assunto que, obviamente, é um tabu. Drogas é um tabu, né? Sempre é. Ao mesmo tempo que é um grande gancho para a leitura. Mas tem uma outra passagem que ela fez exatamente a mesma coisa, que não tem nenhum tabu, a não ser na cabeça dela, que é lindo. Já no final da vida dela, ela já tinha 70 e tantos anos, e ela se casou com um cara de 20 anos. A diferença de idade deles era 52 anos, se não me engano. Uma coisa assim. Né? Isso já é uma loucura, né? Quando tem 15, Elsa não tá nem aí. Mas a sociedade, todo mundo, eu lembro, notícia, era isso pré-rede social, todo mundo, ela tá com um cara 50 anos mais novo que ela, não sei o que e tal. E aí, claro, eu falei, me conte disso. Ela contou, e aí ela começa a contar, e ela vai embora. Eu tenho essa gravação aqui. E ela fala, que lindo. E era uma coisa linda, que eu era uma mulher de 70 anos, e ele vinha como se eu fosse um adolescente, e a pele dele, e a língua dele entrava em mim, era a coisa mais linda do mundo. No dia seguinte, ele meu telefone, tira essa porcaria! Pareço um adolescente imbecil,
sou uma avó, sou Elza Soares, represento um monte de gente. Não quero. Falei, Elza, mas justamente é a coisa mais linda, não sei o quê. Que maravilha, uma mulher de 75 anos se sentir uma adolescente. Que coisa maravilhosa. Está no livro. Né? Então, muitas vezes, é ter a coragem de estar lá. E isso, veja, era a Elza e um autor. Então, tinha um embate. Se você está sozinho com você mesmo, com quem você vai discutir? Com você no espelho? Eu acho dificílima essa tarefa. Se você quiser fazer a biografia, como se diz em francês, bon courage. Tem mais uma pergunta. Olá, eu me chamo Raíza, sou jornalista também. Acho que está cheio de jornalistas aqui hoje, né? Coisa boa. Sou paraibana, de Campina Grande, e estou morando aqui em Minas Gerais há pouco tempo. E estou feliz de estar aqui na Flip Paracatu. Grandes amigos em Campina Grande, Lee Ebert, que é um artista maravilhoso, tanta gente que eu amo de lá. Mas diga. Perguntar para vocês, com relação a essa questão do passaporte para a escrita, mas antes disso, citar um caso de quando eu fui como jornalista trabalhar em uma empresa de TV, e eu não tinha experiência nenhuma com TV, e o chefe que foi me contratar perguntou assim, qual era o talento que eu tinha e tal. Eu disse, olha, eu não tenho experiência nenhuma com TV, eu gostaria muito de trabalhar, mas o meu talento é para a escrita. Eu, particularmente, modéstia à parte, escrevo muito bem, e eu acho que estou disposta a aprender a trabalhar com TV. Ele disse, olha, isso aí que você me deu de informação é o mais importante, porque se você é uma jornalista que você escreve bem, você vai desenrolar em qualquer área que você for trabalhar no jornalismo. E aí, para completar essa pergunta, eu lembro também de todos os ensinamentos que meu pai e meus tios sempre me davam de que, filha, leia bastante. Se você lê bastante, você vai escrever bem, não tem receita, é só você ir lendo. E aí, desde criança, eu tinha muito esse incentivo. Então, vocês concordam que a leitura, ela acaba sendo, né, a prática da leitura acaba sendo um passaporte para a escrita? Porque quem lê muito escreve bem. Essa bola está quicando na sua área. Com certeza, né? Já respondendo, eu tenho um podcast que chama Daria um Livro, que eu entrevisto muitas pessoas ligadas à literatura, inclusive muitos autores que estão aqui. E a primeira pergunta que eu faço em toda a conversa é antes de saber da vida como autor, escritor da pessoa, eu quero saber qual é a vida dela como leitor. E no fundo, o que eu acabo percebendo em todas essas conversas é que por trás realmente dos grandes autores, escritoras, tem maiores ainda leitores, apaixonados por livros. Né? É difícil você falar alguém que começou a escrever sem antes ter sido picado pelo mosquitinho da paixão pela leitura. E porque a gente acaba usando muito, na hora de escrever, essas referências que a gente vê nos livros que a gente leu. Né? Até em questão de comparação, qual é o seu estilo? Para você encontrar um estilo, você precisa conhecer outros estilos. É difícil você pegar uma coisa do zero. Né? A gente acaba pegando essas referências que a gente tem, usando a bagagem que a gente tem. Então, não tenho dúvidas disso, de que a leitura é o maior passaporte para a escrita, e eu vejo isso assim pela experiência e conversa com esses autores e autoras. Tem um mito de que televisão não é texto sim. Claro, eu tenho 30 anos de televisão, é texto. Quando você edita uma matéria, você está escrevendo aquela matéria, usando a sonora dos outros, contando a sua narração, pegando arquivo que seja, mas você está costurando uma história. É texto, sim. Esse seu editor, chefe, um cara brilhante. Né? Me lembrou, a semana passada, eu perdi uma grande amiga. Quem é do jornalismo? Quem leu Capricho aqui? Quem leu Capricho aqui? Vocês viram que a Mônica Figueiredo morreu. Mônica Figueiredo foi uma das melhores editoras que eu tive na minha vida. Uma louca, maravilhosa, que me pegou mais de uma vez, vem trabalhar comigo agora, vem ficar 6 meses, tchau, não quero mais você, brigava, aí chamava de novo, porque era um vulcão, Mônica Figueiredo. E eu, ao homenageá-la, no meu postzinho de Instagram, eu falei, olha, eu tenho uma sorte enorme, eu sempre trabalhei com editores, sempre. Desde a Folha de São Paulo, a Folha... Como eu vou colocar minha relação de amor e ódio com a Folha há 35 anos, entende? Mas, um dia a gente fala só da Folha. Mas sempre, seja na MTV, onde eu era meu próprio editor,
um playground para a gente aprender a fazer coisa. Na Capricho, depois no Fantástico, eu trabalhei com o Luiz Nascimento. Eu tive o privilégio de trabalhar com editores. Você chega, dá uma ideia e fala assim: boa, o que mais? Né? Que geralmente em redação, turma, colega jornalista, eu tenho uma ideia, metade disso. Não, isso é impossível fazer. Não viaja. Quantas vezes, né? E Mônica Figueiredo, Luiz Nascimento, o Crescente na Cultura, agora na Bandeirantes, o Nano, são pessoas que falam, boa, mais, entende? E isso permite você como jornalista. Nesse sentido, eu sou muito privilegiado, sim. Né? Porque, claro, para usar uma palavra muito moderna, eu entreguei, né? Hoje em dia entrega, né? Eu entrego. Né? Não é que eu entregava na Capricho, eu escrevi muito na Capricho. Tenho o maior orgulho da coluna que eu tinha na Capricho. Eu era um cara já com uns 30 anos, falando uma menina de 15 anos. E era um sucesso a minha coluna, modéstia à parte, entende? Era muito legal. Porque tinha uma louca chamada Mônica Figueiredo, que nos inspira, a mim e a toda aquela redação. Capricho, turma, era uma revista para uma menina adolescente. A gente tinha palestras de Zé Miguel Wisnik, de Paulo Mendes da Rocha. Mônica falava, amanhã, Paulo Mendes da Rocha aqui, que era a redação inteira. Isso aí você ficava... Então, esse tipo de editor é o melhor que você pode ter na sua vida. E serve para o editor de um livro também, ou do teu blog. Infelizmente... A gente não vai discutir imprensa aqui hoje, senão é a tarde toda e a gente já está com fome. Eu quero tomar a cachaça daqui, que é boa demais. As redações estão cortando essa figura tão importante que é do editor. É por isso que a gente vê estrupícios na internet. Títulos que não fazem o menor sentido. Não vamos falar nem de concordância verbal e preposições que simplesmente sumiram. Informações repetidas ou simplesmente... coisas que não tem sentido nenhum. Eu com meus amigos jornalistas, a gente tem um grupo de WhatsApp muito secreto chamado Monoma, que é Museu da Notícia Mal Escrita. É um acervo infinito. Fora o sensacionalismo, né, hoje em dia. Vai junto, clique. Né? As coisas vão juntas. Né? Sensacionalismo. Você está em respeito aos meus colegas e também isso é uma brincadeira entre nós, mas são histórias que foram publicadas e que têm tido absurdo. Falta um editor. Falta alguém que fala, muito boa essa matéria, mas reescreve esse primeiro parágrafo. E aí, a pessoa que fala assim, ele acha que eu sou um imbecil, que eu não sei escrever. Não, porque na minha época, eu falava, vai escrever o seu primeiro parágrafo, eu ia e saía melhor. Simplesmente. Hoje, eu sou o meu editor, eu faço o que eu quiser, você sabe disso. Fala, mas você vai mexer no meu texto? Que ousadia você vai mexer no meu texto. Né? É para você vir com o melhor. Se você confia no seu chefe, é claro, no seu editor. Você é simplesmente um imbecil que está ali para te espizinar, e essa é a primeira análise sempre, é ruim. Mas você fala, não, eu voltei para lá, em 3 minutos eu vim com um lead melhor. Entende? Ou eu venho com um capítulo melhor, ou eu corto 3 capítulos do meu livro, que o editor falou assim, isso aqui mal barriga. Você está viajando, né? Essa figura do editor, nas redações de jornais, elas estão sendo dizimadas por orçamento e nas editoras, temo a dizer, por uma dificuldade disso que você colocou muito bem, de simplesmente falar, eu acho que não está tão bom assim. E você é uma puta escritora. Você é um puta escritor. Você vai me dar um capítulo melhor. Você não precisa disso aqui. Então, hoje, eu vejo também, obviamente, não é para isso que a gente está aqui, livro você fala, o editor nem passou os olhos aqui, não é possível. E eu estou perdendo um ouro aqui, porque esse cara é incrível. Mas tem essa passagem aqui que eu falo, me perdeu, me traiu, né? Como leitor. Eu estou vindo com você. Aí você me conta essa história. Desse jeito? Não. Então, essa figura do editor, viajei, né? Para variar. Mas agradeça esse editor que você teve, que a melhor coisa que você ter é uma editora, é um editor que fala, vai fazer de novo. E uma hora ele gosta, ou ela gosta. Uma hora eles vão gostar. Até que você não precisa fazer mais, né? Hoje em dia, quando mexe no meu texto na Folha, eu fico bravo. Então me convence que você mexeu, entende? Mas eu também já mando direitinho. Mas também são 35 anos, entende? Então tudo bem. Eu falo demais. Tem mais uma pergunta aqui? Ah, tá bem.
Mas essa coisa que você está falando do editor é fundamental. E o editor de livro, a mesma coisa. Hoje a gente vê, Exato. eu vejo muito livro que eu bato o olho e falo assim, isso aqui não foi E editado. também quem não conhece muito esse mercado editorial, não imagina o quanto livros de autores muito consagrados também são mexidos, né? É Totalmente. isso, a gente não tem ideia até estar lá. A figura do editor é importantíssima no mercado editorial. Eu sei de pessoas que brigam para ter o livro editado por É isso. fulano ou fulano. Não, porque eu quero que ela me diga para onde deve ir essa história, né? Mas essa é diferente da situação da redação, porque é uma questão porque de vaidade, o de Nausgard, ego. por exemplo, o Nausgard que você estava falando, será que precisava ter aquela quantidade de páginas para falar? Quando é um projeto estético e que tem uma função muito, não é? Porque uma coisa são 500 páginas do Ulisses, né? Outra coisa, ou sei lá, 2.000 páginas do Proust, mas para contar, eu lembro, o defeito da cor, entende? eu vi em São Paulo e ele tem um capítulo inteiro que ele conta a epopeia dele para ir comprar uma cortina de banheiro. Ai, não para conta. mim. Não conta. Não. Ou você faz como o... Como é o nome dele? Que ele tem um livro chamado Escada Rolante, em inglês, americano. E é um livro de 108 páginas, 107 páginas. É uma subida no Escada Rolante. Nicholson Baker. Esse cara é brilhante. Ele é o rei da miniatura. Então, ele é uma subida de escada rolante num shopping. E são 108, não sei na tradução, talvez 110 páginas. Você fala assim, eu vou voltar para o primeiro degrau. Porque é maravilhoso. Né? Ou, esqueci o nome daquele autor incrível, eu falo sobre ele, eu tenho um curso aí que é Literatura e Viagem. Esqueci o nome dele de novo, mas é o cara que escreveu, século XIX, eu acho, Viagem em Torno do Meu Quarto. Vocês já viram isso? Sim, Não é o nome dele, é um francês. E ele tá doente, está deitado, uma coisa, nem sabe o que é, século XIX, e ele fala, bom, não posso viajar. Essa janela, e ele faz 360 graus no quarto dele. Mas mas aí você fala, nossa, que incrível. Se você quer ser esse miniaturista, não seja com 4.200 páginas, porque aí... Ou que sejam 4.500 páginas, como o Nicholson Baker descreve alguém subindo uma escada rolante. Oi, eu sou a Lu e... Seu nome? Lu. Lu Paracatu. Eu quero fazer um xingamento aqui, porque eu conheci o Pedro, meu bookster querido, na pandemia, e eu vinha de uma cirurgia porra louca em janeiro e em março. Eu tinha que ficar lá de resguardo, ainda veio a pandemia, né? Aí eu conheci através do Instagram e comecei a segui-lo, e aquela coisa, né? Ele foi a minha salvação, quero te agradecer, e a minha perdição financeira, porque até hoje... Xinga mesmo! Fez você gastar com livro? Fiquei com medo. Desgraçado! Obrigado pelo carinho. Eu entendo, você não está sozinha. As editoras agradecem. E quando ele chegou aqui, a relação, assim, eu falo como leitora, né, seguidora e leitora, quanto mais das coisas que ele indica, e agora do livro dele, e eu lendo o livro dele, terminei a semana passada, comprei na pré-venda. Nossa, gente, maravilhosa. Eu sou sua tiete. Aí, quando ele entrou aqui, eu, Pedro, te amo. Eu não fui aí bater uma chapa com você, porque eu fiquei com vergonha, mas depois, se você... Lógico, com o maior prazer. Te amo. Obrigado pelo carinho. Olha, eu como repórter, eu vou perguntar, Pedro, como você se sente responsável por esse desfalque na conta das pessoas? Pelo menos são livros, né? Quando as pessoas veem assim, Pedro, pelo amor de Deus, eu tô gastando muito. Fala, tudo bem, maneira, mas pensa que são livros, podia ser coisa pior, né? Você vai ficar guardado, mas é muito bom ver isso, porque como realmente a literatura ela pode ser incentivada, né? Eu, antes de estar nas redes sociais para incentivar a leitura, eu fui muito incentivado a ler nas próprias redes sociais. Por isso que eu falo para as pessoas, conversem sobre livros à sua volta, porque você também pode influenciar as pessoas à sua volta, né? E isso é muito legal, e as pessoas esquecem, porque ninguém fala muito de livros, né? Tirando aqui essa bolha que a gente está maravilhosa, se a gente sai dessa bolha, as pessoas não falam de livros. Mesmo aqui em Paracatu não tem uma livraria, né? Isso, como é que as pessoas vão pegar um livro? Isso é muito triste. Então, se você foi picado pelo mosquitinho,
leve isso adiante, porque realmente você incentiva sem nem perceber, e isso vai sendo uma em cadeia, assim, um efeito cadeia. Obrigado, Lu, também te amo. Ela queria. Então vamos Ela encerrar. quer fazer. Tem mais uma aqui? Ali de camisa Tem mais- amarela. Camiseta amarela. Pauliane falou pra você. E uma aqui na frente também. É, Ela eu ia tá de encerrar rosa. com Eu Te Amo, mas... Ah, tem 3 então, porque tem. Peraí, tem você, eu tô ligado. Então, ela fala I love you, ela fala Je t'aime. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer muito por vocês por estarem aqui, essa fala maravilhosa. Meu nome é Ivna, eu trabalho aqui na Secretaria de Cultura de Paracatu, sou historiadora. E o tema que vocês falaram ontem me remeteu muito a uma roda de conversa que a gente teve também sobre jornalismo e memória. E essa questão toda bibliográfica, a gente trabalha muito assim com a memória da pessoa, a memória que a pessoa tem da vida dela. Então, quando você vai entrevistar ela, não é muito objetivo, né? Tem o que aconteceu, como a pessoa lembra do que aconteceu e a impressão da pessoa que está entrevistando que vai escrever, né? E aí vocês comentaram um pouco sobre a ficção na bibliografia também de uma pessoa, desculpa, na biografia de uma pessoa. E eu queria saber assim, como é que vocês trabalham com isso, né? Com essa questão da memória ser objetiva ou não, como que ela chega até vocês, como que vocês reproduzem isso nas páginas de um livro, né? Como que a ficção entra nisso, ou se é mais assim a questão ser objetiva, e aí você tem que pegar o leitor de alguma forma também, né? E, geralmente a gente faz biografia, são pessoas que a vida delas é extremamente interessante, e elas fizeram muito por alguma coisa, né? Mas ainda assim a gente tem essa questão de na hora de escrever você não é nem viajar, né? Mas você divaga um pouco às vezes, eu não sei. Não sei se ficou muito claro, mas essa questão, quando fala de memória, é sempre algo que me encanta muito, né? Acho que como historiadora também, vou pensando em história, em memória, e a gente vai, sabe, se alongando, prolongando nisso. E mais uma vez, muito obrigada, viu? Acho que é mais você, Zeca, não? Eu acho que só antes do Zeca falar, eu acho que é interessante a gente pensar na biografia quando a gente lê, que o importante também é a escrita ser gostosa, né? Porque vão ter biografias mais focadas num lado mais acadêmico, né, de universidade, de uma análise de estudo mesmo, mas o leitor comum, né, que está lendo por prazer, ele vai, se tem ficção ou não naquilo, pelo menos uma escrita gostosa, uma escrita fluida e sem tantas informações, né, dados e números e datas, porque isso acaba... Para isso existe o Wikipédia. Exatamente. Sem querer repetir aqui, que a gente falou bastante disso já, mas tem um desafio interessante, sobretudo para historiadores, e quando você faz a biografia de uma pessoa muito conhecida, você falou uma coisa que soou uma corda aqui. Todo mundo conhece a história daquela pessoa. Então você vai fazer uma biografia, então você tem que contar alguma coisa diferente, mas você não pode inventar. A primeira vez que eu percebi isso, era moleque ainda, primeiros anos na Folha, eu fui entrevistar a Dercy Gonçalves. E eu fui com uma pauta, fiz uma super pauta para a Dercy, e ela respondia o que ela queria, literalmente. Porque ela é uma pessoa que já fez 1 bilhão de entrevistas, ela sabe que aquela matéria, para a carreira dela, vai fazer uma diferença. Era um moleque entrevistando a Dercy. E isso eu senti depois em várias pessoas que que têm uma carreira já consolidada, ela vai contar a mesma história sempre. No caso da Elza, o desafio era dobrado. Porque ela tem momentos muito marcantes da carreira dela. Um deles, por exemplo, rapidinho, é a estreia dela. Ela foi cantar no programa do Ari Barroso, em 1954. E ela era uma menina de 15 anos, que pegou a roupa da mãe emprestada. A roupa era enorme, ela juntou a roupa com alfinete. Não sei se sabe disso, o livro tem um alfinete no final. Ela sempre andava com alfinete, ela foi enterrada com alfinete na mão. Aquilo virou... E ela foi cantar um programa de calouros, e ela morreu de medo. E ela cantou uma música chamada Lama, que era uma música que dizia, imagina uma menina de 15 anos dizendo assim, se eu quiser fumar, eu fumo, se eu quiser beber, eu bebo. E apavorada com o Ari Barroso, que incrível como era um déspota. Ele era pior do que um chacrinha da vida, ele não ficava com a buzeira, era um gongo que ficava atrás. E aí você sabe, e ela ganhou. Isso aí, todo mundo sabe, tudo quanto é biografia, entrevista que ela fala. E eu falei, bom, não, de novo essa história. Tem que ter. Mas peraí, onde o Ari estava? Ai, menina, ele ficava atrás de mim. Falei, você não via ele? Não. Então, eu não sabia quando o gongo ia tocar. E eu nervoso. E ele fazia para provocar a plateia. E ela começou a contar como é que era aquela plateia. Então, aquela plateia. E o ambiente assustador que era estar no estúdio, uma menina de 15 anos, com um vestido mal ajambrado, cantando uma música de adulto, esperando um gongo tocar.
Então você tem a tarefa do historiador, do biógrafo, assim, eu vou pegar essa coisa que todo mundo sabe o que aconteceu e eu vou quebrar ela em partículas tão interessantes que as pessoas vão ler isso aqui como se estivessem lendo pela primeira vez. Esse é o maior exercício, tá? Vamos lá, desculpa. Meu nome é Charmene, eu sou de Pirapora, estou encantada com a FLI na minha cidade. Nós temos também uma feira, né, de livros, uma festa literária, e na minha cidade também não tinha livraria, e a gente começou um grupo de pessoas que gostavam de ler. Começamos a ir para as praças com uma malinha. Hoje nós temos um prédio, né, com uma biblioteca comunitária, e a gente tenta incentivar jovens leitores, crianças, e eu tenho a mediação de leitura de adultos. E a minha grande dificuldade é encontrar homens dispostos a ler. Aí eu queria que vocês me dessem dicas de como fazer leitores adultos, incentivar a leitura de adultos, porque o jovem e a criança a gente consegue começar do pequenininho para eles crescerem com esse incentivo e tornarem adultos, né, leitores. Mas e como conseguir trazer esse pessoal? Porque meu grupo, praticamente, Juliana é um dos poucos homens, a maioria são mulheres. Não existe uma resposta mágica para isso, Não, vocês sabem, né? É muito difícil. Mas vocês podem me dar uma dica, Não, mas então, ajuda, não é. né? Mas essa não é a minha resposta completa. Não existe uma fórmula mágica, assim, faz isso e os homens virão, né? Mas é óbvio que tudo é uma questão de conexão. Geralmente, e vale para homens e vale para mulheres adultas também. Você fala, este livro não tem nada a ver comigo. Aí você pergunta, por que não tem nada a ver com você? Porque é um livro. Eu não leio. Então, a possibilidade de. Você vê, tem uma coisa maravilhosa. Tá? Eu vou falar de um público infanto-juvenil. Mas como uma coisa, um fenômeno literário formou leitores, esse movimento foi criticado, e eu lembro que eu dizia: qualquer porta de entrada para leitura é boa. Harry Potter. Harry Potter. Você tem mais de uma geração que entrou na literatura Harry Potter. Mas Harry Potter não é literatura. Primeiro, se é literatura ou não, mas não sei. É bem escrito pra caramba. É bem escrito pra caramba. Eu não li os 7, eu li 4. E os 3 primeiros e o último. Mas é super bem escrito. Segundo, ali contou-se uma história que é muito, eu brinco muito, que é muito arquetípica, né? Se eu falar para você, é uma história do menino órfão que tem poderes que ele não sabe dominar, mas ele encontra um conselheiro mais velho e esse conselheiro guia ele na luta que vai definir o universo entre o bem e o mal. Que história é essa? Guerra nas Estrelas. É Guerra nas Estrelas. É o Luke Skywalker, é o Obi-Wan Kenobi, é o Darth Vader. Para cada Voldemort você tem um Darth Vader. Então essas e não diga, e ela não plagiou a Guerra nas Estrelas de jeito nenhum. São arquétipos. A gente não foge disso. É a Odisseia. É tudo isso, né? A gente não pode fugir deles. Então, e essas histórias, quando um adolescente fala assim, nossa, finalmente um livro para mim, você gostou disso? Eu vou te mostrar todos esses aqui. Voltando para o seu leitor adulto. E aí cabe a você, porque eu não sei exatamente que esse grupo, cada leitor que você vai querer seduzir, você vai achar uma chave. Fala, nossa, esse livro é minha cara. Né? Então a tarefa é sua, não dele. Né? Eu quero seduzir esses caras, maridos das mulheres que vão lá, que têm 55 anos e tem isso. Talvez não é com Clarice Lispector que você vai seduzir ele, mas talvez seja com George Orwell. Talvez seja com Jorge Amado. Quem é que não vai gostar de ler das sacanagens da Gabriela? Entende? E não estou falando que é isso. E, obviamente, Jorge Amado é muito maior que qualquer sacanagem. Então, é a questão da porta de entrada. Por isso que eu fui no Harry Potter. É a porta de entrada. E aí, aí a minha resposta, não tem uma bala de prata. Não tem uma flecha mágica. Este livro vai trazer leitores para você. Conheça quem você quer seduzir. E aí ele vai trazer. Aí você fala, gostou do George Orwell? Olha o que vem junto aqui. E eu tenho certeza que ele vai ir. Tá?
Esse eu acho que é o tema que eu consigo ficar falando aqui por horas, porque é justamente isso que eu tô nas redes sociais e lidando com milhares de leitores todos os dias, eu percebo algumas coisas importantes, eu acho que vão além só de qual livro ler. Eu acho que quando a gente fala de homens, quando eu penso assim no meu perfil, mais 75% dos seguidores são mulheres. E será que os homens não leem? Leem, talvez mulheres leiam mais, mas eu acho que quando a gente pensa em grupos de leitura, em mediação de leitura, isso está ligado também à falta de homens, à própria masculinidade frágil, tá? Os homens, a ideia de ler, isso vem desde a minha adolescência, de meus amigos zoando assim, mas isso é coisa de menina ficar lendo, vamos jogar futebol no intervalo, sabe? Isso existe até hoje, esse receio de que estar num grupo falando de livros, que a gente vê em filmes, aqueles clubes de livros, está relacionado a uma atividade feminina, a atividade das mulheres. E os homens acabam, não porque não querem, mas têm esse receio de ser julgados. Eu acho que está muito relacionado a esse lado de masculinidade frágil, mas ao mesmo tempo a gente está melhorando nisso. E vai muito do incentivo das pessoas que estão ao redor daqueles homens, né? Então, desde enfrentar o argumento assim, colocar o elefante na sala, você está com vergonha de ir nesse clube de leitura? Por quê? O que te incomoda? Qual é o seu medo? Vamos uma vez comigo, né? Traz o namorado, traz o amigo, o primo, o irmão. Então, eu acho que é enfrentar esse argumento mesmo, porque ele existe. Não é só questão, na minha opinião, sobre o livro, porque você vai numa livraria, os homens estão comprando livros também, entendeu? Mas eu acho que de entender a leitura como algo compartilhado e não uma atividade solitária, o homem ainda tem essa dificuldade, um pouco pelo estereótipo que está ligado a essas atividades compartilhadas. Mas também, quando a gente pensa no hábito da leitura como um todo, aí sim, na minha opinião, acho que tem 3 dicas principais que eu aprendi. Primeira delas, e a mais importante, que a leitura é um hábito diário. Então, você construir e trazer a leitura um pouquinho para o seu dia, isso é o segredo. 5, 10 páginas por dia. Você tem que se esforçar, no começo tem que, porque realmente você não tem aquele hábito. Então, esforçar depois você não vai conseguir largar. Segundo lugar, trazer leituras que te interessem. Então, não é ler um livro que está todo mundo lendo porque você quer ler. Então, preciso ler Crime e Castigo. Se você for enfrentar um Crime e Castigo sem ter o hábito da leitura, você vai odiar realmente a leitura, porque é um livro denso, cansativo, você vai achar que os livros não são para você. Então, acho que isso é importante. Livros curtos também, porque a sensação de você terminar um livro dá um ânimo e um fôlego maior. Então, eu acho isso importante. E buscar livros com uma temática que te interessem. Pode ser de bruxa, pode ser de suspense, pode ser de amor, pode ser de extraterrestre. O importante é você falar assim, deu vontade de ler isso. E o ponto, que eu acho que também é um dos grandes problemas de leitores e um pouco reflexo da nossa sociedade, é que as pessoas buscam utilidade no que vão fazer. Então, se eu vou ler um livro, eu vou ler um livro que vai me trazer um resultado prático imediato. O que são esses livros? Livros de autoajuda, em sua maioria, livros de business, empreendedorismo. Você pega a lista de mais vendidos, o que tem lá? Como Segredo da Mente Milionária, como liderar pessoas, como influenciar pessoas e fazer amigos, né? E não que esses livros tenham problemas, mas você não focar só nesses livros, porque você achar que esses livros vão resolver os problemas da sua vida, não vão, porque senão teria todo mundo bem, feliz da vida, liderando, todo mundo ia ser líder aqui, milionário, e não é bem isso que a gente vê. E ao mesmo tempo a pessoa deixa de entender que na literatura e na ficção a gente aprende demais. Mas não vai ser um aprendizado que você vai terminar um livro, você vai falar agora, aprendi muito, mas é um aprendizado aos poucos, uma bagagem que você vai construindo. Então, por exemplo, quando você entende que na literatura você vai aprender sobre o outro, sobre as diferenças, né? Que você vai aprender a se conhecer melhor, conhecer realidades diferentes, que é um conhecimento muito mais valioso e que vem ao longo prazo, as pessoas talvez enfrentariam esses medos, esse receio de ter a utilidade em tudo que fazem, entender que realmente a literatura é, antes de tudo, um prazer, mas que vem muito aprendizado junto com ela. Então, aos poucos, a gente tem que desconstruir essas ideias, mas realmente não é uma tarefa fácil. Mas só de você ter essa iniciativa de, numa cidade sem livraria, né, trazer, incentivar, parabéns pela iniciativa que é maravilhosa. E eu acho que vai um pouquinho um trabalho nosso de formiguinha, de tentar mostrar para as pessoas que estão perto da gente que, pô, vem nesse clube, vem um dia, tenta, que eu acho que isso vai ser transformador. Maravilhosa, então, uma conquista.
Próxima livraria aqui em Paracatu, da próxima vez que eu vier, quem Oba, sabe já tem, né? Acho que a gente termina com ela, é isso? Não, não era aqui? Acho Então. que terminou. Tem mais uma aqui. A Pauline não está aqui, mas já era a última. Mas vamos. Não, eu. Não, é que tem mais uma pessoa que não tinha pedido. Você também quer fazer uma pergunta? Então são duas. Então são Mas duas. a gente vai ser breve. Vocês vão almoçar, coitado. Eu também quero almoçar. É. Não tá? Fala aí que a gente repete no microfone. Qual a tua pergunta? Marcele trabalha com educação, quer fazer um registro. Primeiro é um prazer tê-los aqui. Nós vivemos hoje um momento dramático, né, nos resultados da educação brasileira, sobretudo os meninos que nós entregamos a educação básica, os meninos do ensino médio, eles saem com uma aquisição e uma consolidação de leitura e escrita extremamente precário. Nós sabemos também que nós vivemos num país que realmente não valoriza como deveria, né? Estamos caminhando, mas há muito o que fazer. Então, é um apelo que eu faço aos escritores, às pessoas que lidam com as letras, com as escritas, com as leituras, que nos unamos e que façamos uma campanha mais racional e mais diretiva para que nós tenhamos políticas públicas educacionais que incluam mais, que deem mais acesso a momentos como esse, porque são momentos que não deixam de seduzir muito, é um chamamento. E vocês, sobretudo nas redes sociais, que é a linguagem das crianças, dos jovens, né? Que tenham mais atenção para fazer esse chamamento e para provocar políticas públicas mais eficazes para fortalecer a educação brasileira, para a gente fortalecer os 3 pilares: formação de professor, valorização de professor e escolas mais adequadas e distantes dessas que existem até hoje nesse modelo jesuítico. Então, é esse chamado, esse apelo em nome da educação brasileira, porém, eu aqui de Paracatu, um município pequeno, mas que a gente pensa grande, pensa longe. É esse apelo que eu gostaria de fazer a vocês. Ao qual assinamos embaixo, não é? E você? Boa tarde. Encerrar. Olha a tua resposta, hein? Boa tarde a todos. Meu nome é Hamilton, sou professor de língua portuguesa. E, Zeca, eu não vou ter outro momento para eu discutir com você. Então, eu vou abusar um pouquinho do momento. Zeca, certo dia um aluno, na sala de aula, estava fazendo uma discussão e ele me disse, resumindo: professor, eu não tive tempo de despedir do meu pai. Ele morreu e eu não despedi dele. E olhei para ele. Então, olhe para mim, filho. Fale tudo que você teria para dizer para o seu pai. Fale para mim. Eu sou o seu pai nesse momento. E ele me abraçou, chorou e tudo. Zeca, eu sempre fui apaixonado com Elza Soares. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Lata d'água na cabeça. Lembrando que ela mudou a letra dessa música, né? Sim. É maravilhoso, né? Sim. Ela põe o verbo no passado. E lata d'água na cabeça. Zeca, daqui a 200 anos, 300 anos, como será vista a Elza Soares? E eu queria perguntar para você, Elza, daqui a 200, 300 anos, o que você vai dizer para a nova geração de meninas? Não, tá no livro. Obrigado. Primeiro, linda essa história. Linda história. Essa história do teu aluno é um livro. Ou, no mínimo, um conto. Você sabe que enfim, está no livro. Eu acho que, no final das contas, o Pedro, se o sobrenome dele, que é o cara que cuidou da carreira da Elza nos últimos 10 anos, assim, me procurou há poucos dias e falou assim: vamos escrever um epílogo? Porque quando eu terminei esse livro, a Elza tinha seus 90 anos e ela tinha planos até 2025. Não, ela lançou 4 discos depois que o livro acabou. 4!
inclusive um póstumo, né? E então ele falou, olha, vamos contar. E eu falei, vamos, porque aí fecha isso aí, porque a história está contada. E eu digo isso primeiro, porque eu recebi, sim, as graças dela, apesar de eu ter certeza que ela nunca leu o livro inteiro, né, ela não teria tido esse tempo, essa atenção, ela sabe tudo o que tem no livro. E eu acho que com ela, que é a pessoa mais importante nesse exercício, eu cumpri a minha missão. E aí vieram os leitores, e que eu acho que é eles que vão levar essa reputação para 200, 300 anos daqui para frente. Mas, sobretudo, em todos os lançamentos que a gente fez, o livro é de 1998, e a gente rodou boa parte desse Brasil lançando esse livro. Quase todas com Elza. Elza, apesar de ter essa cabeça maravilhosa, até o último dia que ela estava viva, ela tinha um problema de mobilidade, né, locomoção. Não sei se vocês... Eu adoro falar isso, porque vocês iam... Se alguém for num show da adolescente nos últimos 10 anos, assim, eu adorava, porque aquele show inacreditável, você ficava de 4, né, babava. Aí eu perguntava assim, você reparou que ela não levanta? Ela fazia o show sentada. Abria a cortina, ela já estava lá e fechava a cortina, porque ela não andava. Ela andava com muita dificuldade. Daqui até aí eram uns 20 minutos, né? Mas era uma gigante no palco que você acha que ela estava dançando igual as Roquettes do Radio City Music Hall. Né? Você nem reparava que o gestual dela era limitado. E nesses lançamentos todos, a coisa que, entre tantas coisas incríveis, era aquelas filas homéricas. E, obviamente, não era exatamente para me ver. Eu logo compreendi isso. Né? Eu dava o meu autógrafo e ela dava o dela. Elza não tinha mais uma força na mão, um grip, né, como a gente fala em inglês, uma pegada. Então ela não escrevia mais, mas ela dava um beijo. Muito melhor, mais legal do que uma assinatura, né? Ficava o Pachu, que era o maquiador dela, atrás ela dava 3, aí tinha que retocar, ela dava beijo. Só isso eu levava horas, né? Era fila até Brasília. Não obstante, as pessoas vinham, eu falava, não era lançamento de livro, era uma peregrinação. Porque elas vinham, pegava, tirava uma foto comigo, aí ia falar com as usuárias. Aí chegava, Elza, eu estou muito feliz de estar aqui. Por quê? Quando eu tinha 14 anos, e aí contava uma história de 10 minutos, a fila lá, batendo. Aí você fala, bom, vamos lá, né? E eu ouvindo, outra pessoa na minha frente, aí Elza ouvia tudo. Aí acabava o relato da pessoa, ela falava assim, é mesmo? E sua mãe disse o quê? Eu falava, ai meu Deus, lá vem. Lá vem. Mas ela era essa pessoa. E eu estou falando, como é teu nome mesmo, Celso? Hamilton, eu estou falando de adolescentes, meninas e meninos adolescentes. E aí, em várias das situações, eu era perguntado, e essa é a resposta à sua pergunta, por que você acha que Elza tem esses fãs, esses seguidores que sequer ouviram a Elza Soares nos anos 60? Eles conhecem a Elza da carne, mais barato do mercado em diante. Se tanto, eu acho que a maioria conhece a Elza depois da Mulher do Fim do Mundo, sobretudo, que é o disco seguinte ao do Cóccix ao Pescoço, que tem essa música aí. E aí eu falei, bom, essa molecada está aqui para escutar a Elza, porque uma mulher de 90 anos, porque nem tem ninguém da idade deles cantando coisas que eles querem ouvir. Falando coisas que eles precisam ouvir, dando os exemplos que eles querem. Então, eu não sei, Hamilton, com que idade você se conectou com a Elza Soares, mas, independente disso, o que essa mulher significa para o Brasil é atemporal, universal e sim, para durar 200, 300 anos, quantas gerações vierem. Eu tenho orgulho de ter feito o retrato final. Qualquer um pode vir fazer uma biografia mais completa, não terá o privilégio de entrevistá-la para tal, mas que tenha mais detalhes wikipédicos e tudo, e está aberto o desafio, e provavelmente eu seria um grande fã dessa biografia. Mas eu acho que eu fiz o retrato dessa mulher que é para ser admirada daqui a 100, 200, 300 anos. Tá? Muito obrigada a todos, obrigada Zeca, obrigada Pedro por essa conversa linda. Então vamos almoçar.